O inquérito policial, IP, regulamentado entre os artigos 4º e 23 do Código de Processo Penal, CPP brasileiro, é o principal instrumento de investigação criminal do Estado. Trata-se de um procedimento administrativo preliminar, de caráter pré-processual e informativo, presidido pelo delegado de polícia, autoridade policial. Sua finalidade essencial é a apuração das infrações penais e da sua autoria, a fim de contribuir para a formação da opinião delicti, convencimento, do titular da ação penal, seja ele o Ministério Público nas ações penais públicas, ou próprio ofendido nas ações penais privadas. Abaixo apresento um detalhamento aprofundado dos ditames legais, características e procedimentos previstos nos artigos 4º a 23 do CPP. 1. Instauração do inquérito policial, art. 5º. A forma como o inquérito é iniciado depende da natureza da ação penal do crime investigado. Ação penal pública incondicionada. A autoridade policial tem o dever de agir de ofício, imediatamente sem provocação, ao tomar conhecimento da infração. Também pode ser instaurado mediante requisição, ordem do juiz ou do Ministério Público, ou ainda por requerimento da vítima, representante legal. Caso o delegado indefira o requerimento da vítima, caberá recurso administrativo ao chefe de polícia. Qualquer pessoa do povo também pode comunicar a infração delatio criminis e a autoridade, verificando a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Ação penal pública condicionada. O inquérito não pode ser iniciado sem a representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. A representação é uma condição para a investigação e torna-se irretratável após o oferecimento da denúncia. Ação penal privada. Somente pode ser iniciado mediante requerimento de quem tenha qualidade para intentar a ação vítima ou representante legal. 2. Diligências policiais arts. 6º, 7º, 13, 13A e 13B. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, o artigo 6º estabelece uma série de providências, rol exemplificativo, que a autoridade policial deverá tomar. Dirigir-se ao local e providenciar para que não se alterem o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após a liberação pericial. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato. Ouvir o ofendido e o indiciado. Este último assinará o termo junto com 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Proceder a reconhecimento de pessoas, coisas, acariações e determinar exames de corpo de delito. Ordenar a identificação datiloscópica do indiciado, observadas as exceções constitucionais, e averiguar sua vida pregressa, condição econômica e estado de ânimo. A autoridade policial também poderá realizar a reprodução simulada dos fatos, reconstituição do crime, desde que isso não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Art. 7º. Adicionalmente, os arts. 13A e 13B incluídos para conferir agilidade em crimes graves como sequestro, cárcere privado e tráfico de pessoas. Permitem que o delegado ou Ministério Público requisitem diretamente dados e informações cadastrais a órgãos e empresas privadas, que devem atender em até 24 horas, ou requisitem, mediante autorização judicial, meios técnicos para a localização da vítima ou dos suspeitos. 3. Principais características do inquérito policial. Escrito art. 9. Todas as peças e diligências do inquérito serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e rubricadas pela autoridade. Dispensável, arts. 11 e 12. O inquérito não é obrigatório para a propositura da ação penal. Se o titular da ação MP ou ofendido já possuir elementos suficientes, materialidade e indícios de autoria, a fase do inquérito pode ser dispensada. Se utilizado, o inquérito acompanhará a denúncia ou queixa juntamente com os instrumentos do crime. Descricionário, art. 14. A autoridade policial tem liberdade para conduzir as investigações. O ofendido e o indiciado podem requerer diligências, mas a realização destas fica a critério exclusivo do delegado de polícia, exceto no caso de exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, que é obrigatório. Indisponível, art. 17. Uma vez instaurado o inquérito, a autoridade policial não poderá mandar arquivá-lo. O arquivamento depende de manifestação e deliberação complexa envolvendo o Ministério Público e o juiz.
Sigiloso art. 20. A autoridade assegurará o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Inclusive nos atestados de antecedentes solicitados por cidadãos, não poderão ser mencionadas anotações referentes à instauração de inquérito. Contudo, o sigilo não alcança o advogado do investigado no tocante às provas já documentadas nos autos. Súmula vinculante 14. 4. Prazos para conclusão, art. 10. A regra geral do Código de Processo Penal estipula prazos rigorosos para o encerramento do inquérito, contados a partir da execução da prisão ou instauração. Indiciado preso, prazo de 10 dias, improrrogável. O prazo tem natureza de direito material e começa a contar no próprio dia em que a prisão for executada. Indiciado solto, prazo de 30 dias. Por ser prazo processual, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Este prazo admite prorrogação mediante requerimento do delegado e deliberação judicial, caso o fato seja de difícil elucidação e demande novas diligências. Nota: legislações especiais, como a Lei de Drogas e Crimes Federais, possuem prazos diferenciados. Ao término das investigações, a autoridade fará um relatório minucioso, peça puramente descritiva, sem emitir juízo de valor, do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. 5. Outras disposições relevantes. Garantias a agentes de segurança, artigo 14-A incluído pelo pacote anticrime. Este artigo garante que servidores da segurança pública e militares, em missões de garantia da lei e da ordem, quando investigados por uso de força letal em exercício profissional, possam constituir defensor em até 48 horas após serem citados da investigação. Se não o fizerem, a instituição a que pertencem deverá providenciar a defesa, nomeação de curador, art. 15. Se o indiciado for menor. Referência histórica aos menores de 21 e maiores de 18 anos à época da redação original do Código. Embora o indiciado menor de 18 anos hoje se sujeite ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei processual previa a nomeação de curador. Devolução de autos, art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, a não ser para novas diligências que sejam estritamente imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Desarquivamento por novas provas, art. 18. Depois de ordenado arquivamento por falta de base para denúncia, a polícia só poderá fazer novas pesquisas se tiver notícia de novas provas. Incomunicabilidade, art. 21. O CPP prevê que a incomunicabilidade do indiciado não excederá 3 dias e depende de despacho judicial fundamentado. Vale ressaltar, fora do escopo estrito dos textos, mas essencial juridicamente, que boa parte da doutrina considera este artigo não excepcionado pela Constituição de 1988. Diligências em outras circunscrições, art. 22. Em comarcas com mais de uma circunscrição policial, a autoridade pode ordenar diligências na circunscrição alheia de forma independente, sem precisar de cartas precatórias. Dados estatísticos, art. 23. Ao remeter os autos ao juiz, a autoridade policial oficiará os institutos de identificação e estatística, enviando os dados da infração e do indiciado.